ok? Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Meus amigos, quanta gente pode cometer crime de responsabilidade e ser processado também lá no Senado Federal. Então, vamos recapitular. Meus amigos, olhando o artigo 85, eu percebi que o presidente pode cometer crime de responsabilidade quando ele comete uma inconstitucionalidade. Lembra disso? Ótimo. Avançando. Nós fomos até o artigo 52, incisos 1º e 2º, e nós vimos que outras pessoas podem cometer crime de responsabilidade. O vice-presidente, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica que cometerem crimes junto com o presidente ou o vice, crime de responsabilidade. Além disso, ministros do STF, componentes ou membros do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. Então, todas essas pessoas podem cometer crime de responsabilidade e, é óbvio, podem sofrer o processo de impeachment. Daqui a pouco nós vamos explicar o que é isso, o processo de impeachment ou de impedimento. Com relação a quem comete crime de responsabilidade, de acordo com a Constituição, tranquilo? Joia, mas não é só isso, presta atenção. Meus caros, nós vamos ter que avançar agora e verificar quais são aqueles crimes de responsabilidade listados, previstos na Constituição. Então diz lá, no inciso 1º do artigo 85, a existência da União. Então, meus amigos, imagine junto comigo, ó, um ato do presidente da República que põe em risco a existência da União. Então, o presidente da República quer acabar com as nossas forças armadas ou quer de modo absurdo acabar com a administração correta do nosso orçamento e, com isso, coloca em risco a existência da União. Meus caros, se ele colocar em risco a existência da União, ele comete crime de responsabilidade. A primeira hipótese seria essa, colocar em risco a existência da União. Ok? Vamos ver a segunda hipótese? Vem comigo, ó. Segunda hipótese. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Preste atenção no que foi dito. O livre exercício dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e os poderes constitucionais das unidades da Federação. Há pouco tempo atrás nós tivemos um escândalo muito grande, que é o escândalo do Mensalão. O chefe do Executivo, o Poder Executivo, era acusado de comprar votos dos parlamentares. Isso foi suscitado em vários programas, vários jornais, à época discutiram. Se realmente o presidente estivesse por trás desse repasse de dinheiro para comprar os votos dos parlamentares, é lógico que o presidente estaria ingerindo, né? O Executivo estaria interferindo na existência, no funcionamento do Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional. Ok? Então isso, de per si, isso sozinho, caracterizaria crime de responsabilidade. Então imagine que o Poder Executivo, no caso quem? O presidente da República, estivesse cooptando, comprando votos dos membros do Poder Legislativo ou interferindo diretamente no Poder Judiciário, não repassando verba, não nomeando alguns cargos de funcionamento do Poder Judiciário, causando um tumulto com relação a esses poderes. Perceba o que diz a norma, o livre exercício do Legislativo, Judiciário, etc. Você entendeu o que eu quero dizer? A Constituição diz que o Judiciário, o Legislativo, né, e outros poderes constitucionais devem ter livre atividade na sua função típica. O Executivo não pode colocar em risco a atividade do Legislativo e do Judiciário. Isso é o mínimo que é perguntado em prova. Então, acabamos de avançar com relação à segunda hipótese. Presta atenção. Inciso 3º. O livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então imagine que o presidente, através de um decreto, de uma medida provisória, ele comece a cercear, a limitar o voto. Voto é direito político. As eleições, ou o que os parlamentares podem fazer, quais direitos dos indivíduos vão ser limitados, cerceados. Se ele coloca em risco o direito político, quer dizer, a participação nas eleições, o direito dos indivíduos e das coletividades, através, por exemplo, de um decreto, de uma medida provisória, ele pode, né, se enquadrar no crime de responsabilidade. Vamos ao próximo inciso. A segurança interna do país. Meus amigos, imagine que o presidente queira acabar com as Forças Armadas. Não vai acabar com as Forças Armadas, nós não precisamos dela. Isso coloca em risco a segurança interna e externa.
Porque ninguém nos ataca, porque nós temos um excelente um corpo, né, de componentes, né, soldados, praças, oficiais, sargentos, etc., das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Agora nós estamos tranquilos aqui, mas tem gente patrulhando os mares, nos ares, né, os nossos membros do Exército lá nas regiões de fronteira, estão nos protegendo. Eles garantem a existência do nosso país, da União. Se o presidente quer, vou acabar com as Forças Armadas, coloca em risco a existência do nosso país, a segurança interna do nosso país, ok? Próxima hipótese. A probidade na administração. Meus amigos, o que é a probidade na administração? Significa o quê? Ao administrar, o executivo tem que cuidar muito bem do nosso orçamento, da nossa administração pública. Presta atenção. Com fundamento na violação desse inciso, foi realizado o impeachment do presidente Collor. O presidente Fernando Collor de Mello foi o único presidente que sofreu impeachment. Por quê? Ele não foi probo na administração. Não administrou corretamente. Por isso que ele sofreu o processo de impeachment. Ok? Muito bem. Tem mais um inciso? Tem. Próximo inciso. Nós temos lá a lei orçamentária. Quer dizer que a lei orçamentária, o orçamento quando é estabelecido, quanto vai ser arrecadado, quanto vai ser gasto, isso deve ser respeitado pelo Poder Executivo? É óbvio que tem. Presta atenção. Se o Poder Executivo desrespeitar frontalmente a lei orçamentária, perceba que com isso eu vou casando com outros incisos, desrespeitou a lei orçamentária, colocou em risco a União, desrespeitou os poderes, isso caracteriza crime de responsabilidade. Tá faltando mais uma hipótese? Tá, vem comigo. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então eu estou no inciso 7º, né, do artigo 85. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Meus amigos, o Poder Executivo tem que cumprir as leis e as decisões judiciais. Então vem comigo. Imagine que o presidente da República tem uma sentença, aliás, um acordo, uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, determinando que o presidente da República tome uma atitude. E ele não o faz. O que ele comete? Meus caros, ele comete crime de responsabilidade. Ele deveria realizar um ato, cumprir uma decisão judicial, e ele não o fez. Ele incide o quê? Em crime de responsabilidade. Então nós vimos rapidamente os 7 incisos do artigo 86. Falta falar do quê? Do processo de impeachment. Junto comigo. Processo de impeachment ou impedimento, o que é isso, professor? É aquele processo que é realizado quando alguém comete crime de responsabilidade. Olha comigo. Na grande maioria das questões de concurso, de prova, quando se fala em processo de impeachment, eles colocam: o presidente da República desrespeitou decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça, ou o presidente da República colocou em risco a existência da União, ou o presidente da República não está cumprindo a lei orçamentária, está desrespeitando a lei orçamentária. Quando ele comete essas atitudes, ele comete crime de responsabilidade, que autorizam o processo de impeachment ou de impedimento. Vem junto comigo. Processo de impeachment ou de impedimento é aquele processo para retirar do poder alguém que não utilizou adequadamente esse poder. Na nossa Constituição, processo de impeachment, vocês devem ler o artigo 86 da Constituição. Vem junto comigo. O nosso processo de impeachment, ele é escalonado. Ele tem lá 2 fases. Como assim tem 2 fases? Presta atenção. Lá no artigo 86, eu percebi que a Câmara dos Deputados vai verificar a autoria e a materialidade. Então ele vai responder 2 perguntinhas, a Câmara dos Deputados vai responder 2 perguntinhas bem simples, presta atenção. O presidente da República descumpriu decisão judicial? O presidente da República não atentou para aquilo que estava previsto dentro da Constituição e cometeu uma inconstitucionalidade? Se a resposta for sim, eu já tenho o juízo de admissibilidade. A Câmara dos Deputados disse, realmente, o presidente cometeu crime de responsabilidade. Por quê? Vai se pegar a ação do presidente da República e olhar na lei. Qual artigo? No artigo 86, verificar se encaixa aquela atitude do presidente em uma situação prevista na Constituição. Só isso? Não, presta atenção. Meus caros, esse artigo 86 da Constituição, ele foi disciplinado em uma lei. Então eu tenho uma lei que disciplina o crime de responsabilidade e o processo de impeachment. Então é importante para a prova, para concurso. Vocês devem ler a lei número 1079 de 1950. A lei número 1079 de 1950
é uma lei federal